O homem que chega ao fim com sua terceira vez. Conteúdo patrocinado. Capítulo anterior. Kanata, que sabia que Vandaliel estava indo para a área abaixo do castelo através de seu radar target, estalou a língua em frustração. Em uma área subterrânea com espaço limitado, ele não poderia usar suas habilidades em todo o seu potencial. Se ele liberasse sua magia com força total, sua própria vida estaria em perigo por um desmoronamento. Mesmo que ele usasse Gungnir para passar pela terra, ele não seria capaz de fazer nada sobre a falta de oxigênio. E a arma com a qual ele era tão proficiente em Lambda havia se tornado tiro com arco, mas ele podia imaginar que seria difícil atirar no subsolo, onde haveria muitos obstáculos. Ele poderia usar Gungnir para fazer as flechas que ele disparou passar por tais obstáculos, mas seus olhos não seriam capazes de ver através deles. Foi por isso que ele usou miras infravermelhas e feitiços de detecção para identificar a localização de seus alvos na origem, mas miras infravermelhas não existiam em Lambda e se ele recitasse um encantamento para uma magia de detecção, havia uma chance de Vandaliel sentir isso. E Kanata seria o localizado. Pensando que não havia outra escolha, Kanata desistiu de atirar em Vandaliel de longe e começou a pensar em um assassinato a queima-roupa. Ele decidiu continuar com o plano de atacar Vandaliel aqui, em vez de esperar por outra oportunidade com melhores condições para o assassinato ou criar um plano melhor para criar tais condições. Ele sabia que a mobilidade de Vandaliel era superior à dele, então havia uma chance de Vandaliel simplesmente fugir, mas o motivo maior era que ele queria terminar esse trabalho para que pudesse começar sua quarta vida. E para purificar os espíritos que o assombravam, embora a esta altura já o tivessem deixado para ir para Vandaliel, derramou sobre si água benta, que obteve de uma das aventureiras que estuprou. No momento em que ele tinha o target radar e usou Gungnir para atravessar as paredes e o chão para chegar ao subsolo, ele percebeu que Vandaliel o havia notado. Não foi uma habilidade que lhe disse isso. Apesar de ser um indivíduo degenerado, ele era um combatente experiente que havia passado por inúmeras batalhas até a morte. Foram seus instintos que lhe disseram que ele havia sido notado. Espere. Ouça o que eu tenho a dizer. Sinto muito pelo que fiz naquela época, por favor, me perdoe. Tendo se revelado mais rápido do que havia planejado, Kanata se ajoelhou no chão. Ele é maior do que a informação que o Deus me deu sugere. E ele tem tantos monstros com ele que eu não tenho nenhuma informação. O que são aquelas coisas que parecem pessoas em chamas? Kanata fez um pedido de desculpas desesperado. Mas Vandaliel, que parecia ter ganhado muitos peões, estava sendo desprezado na mente de Kanata por ter interesse em tais criaturas bizarras. O que você está jogando? Perguntou Vandaliel. Kanata podia sentir seu coração aplaudindo o fato de Vandaliel ter escolhido conversar em vez de atacar. Afinal, ele é ingênuo, pensou Kanata. Você não se lembra do que aconteceu no Origin? Eu sou Kaido Kanata. Eu era um dos alunos da mesma escola que você, disse Kanata. Claro, Vandaliel, que já havia ouvido o nome de Kaido Kanata dos Espíritos, tinha uma boa ideia de quem ele era. Afinal, não haveria ninguém em Lambda com o sobrenome Kaido. Mesmo que não fosse esse o caso, tudo sobre as palavras e ações de Kanata eram muito estranhos. Então Vandaliel não foi capaz de imaginar que Kanata era outra coisa senão alguém que havia reencarnado da origem. Eu sou uma das pessoas que acidentalmente derrotou você no laboratório de pesquisa naquela época, Kanata continuou. Pensando bem, tenho a sensação de que você estava lá, disse Vandaliel. Ele estava ouvindo isso pela primeira vez. Naquela época seus olhos estavam apenas olhando para Naruse Narumi e o mais familiar entre seus ex-colegas, aqueles cujos nomes ele nem lembrava, como Kanata, não permaneciam em suas memórias. Kanata ficou um pouco confuso com a reação de Vandaliel, que havia sido mais fraca do que ele esperava, mas agora ele começou a falar com mais suavidade. Nós não sabíamos que você era um de nós naquela época. Eu realmente sinto muito, então por favor, me perdoe, disse ele. Se você não pode me perdoar, então não me importo de ser morto por você. Mas você não vai pelo menos poupar os outros? Claro, disse Vandaliel. Estou implorando, hein? Quero dizer que estou aceitando suas desculpas por me matar no Origin. Kanata levantou a cabeça sem pensar e viu os olhos sem emoção de Vandaliel. O culpado é Rodcourt, e contanto que eles se desculpem como você está fazendo agora, então eu estou bem com isso, disse Vandaliel. Desde que não interfiram comigo ou com meus companheiros, não vou me envolver com eles.
Tenho uma montanha de coisas que quero fazer e coisas que preciso fazer, então não tenho tempo para isso. Mesmo agora, ele tinha que ir e salvar os titãs que estavam sendo obrigados a trabalhar nas minas administradas por escravos. Ele não se importava com os outros que reencarnariam da origem, desde que não os prejudicassem além de Kanata. Esses eram os verdadeiros pensamentos de Vandaliel. Na verdade, ser convidado para ser seu companheiro ou eles se tornarem seus aliados seria mais problemático. Por mais que Vandaliel pensasse sobre isso, seus valores não combinavam. Ele consideraria se eles estivessem dispostos a reconhecer cada zumbi e esqueleto como um indivíduo e respeitá-los como tal, no entanto. Provavelmente era impossível, no entanto. Na Terra e no Origin, ressuscitar os mortos como mortos-vivos era geralmente considerado uma profanação dos mortos. Em muitas histórias, incluindo as histórias contadas por todas as religiões, havia apenas finais trágicos, a menos que os imortais fossem enterrados imediatamente. Situações eram frequentemente vistas nos filmes e jogos da Terra em que os personagens diziam: "Esse não é mais o verdadeiro", enquanto disparavam uma bala na cabeça do zumbi. Tais situações provavelmente se tornariam realidade se os outros tentassem se juntar a Vandaliel. Eles não aceitariam apenas o uso de mortos-vivos como armas, na melhor das hipóteses. Essas pessoas seriam perigosas demais para serem permitidas perto de Taloshein. E isso é certo, disse Kanata. Tudo bem, vou me certificar de contar a todos os outros também. Qualquer um que interfira com você é uma barreira. Kanata rapidamente puxou o gatilho da besta que ele mantinha escondida dentro do chão com Gungnir. Não importa como Vandaliel respondeu, Kanata estava planejando encontrar uma abertura e atirar nele até a morte de qualquer maneira. A flecha disparada da besta passou direto pela barreira que Vandaliel havia erguido instintivamente, roçou sua orelha e ricocheteou ruidosamente na parede atrás dele. O raio não errou. Vandaliel havia se esquivado. Entendo, disse ele. Sua habilidade de trapaça é a penetração, não apenas através de objetos físicos, mas pode até penetrar minha barreira. Kanata tinha certeza de que seu ataque surpresa iria bem, mas agora seu rosto endureceu com a facilidade com que Vandaliel o evitou. Mas o sentido de perigo de Vandaliel, a morte estava reagindo muito antes de Kanata se curvar diante dele. Foi por isso que Vandaliel estava olhando atentamente para Kanata. Kanata só pensou que havia uma abertura porque não conseguiu ler o rosto inexpressivo de Vandaliel. E Vandaliel realmente ouviu dos espíritos que a habilidade de fraude de Kanata era uma habilidade de penetração, então ele já tinha uma boa ideia do que estava por vir. No mínimo, ele sabia que Kanata não era um inimigo contra o qual ele poderia baixar a guarda só porque havia obstáculos e barreiras entre eles. Conteúdo patrocinado. Kanata estalou a língua novamente. Dance faixa de chamas. Recuperando-se do choque, ele conjurou chamas para obstruir a visão de Vandaliel e seus aliados. Desgraçado! Zran gritou. Zran, Eleanora, como eu disse antes, deixem as coisas comigo, porque quero saber que tipo de poder posso esperar daqueles que reencarnaram da origem como eu, disse Vandaliel. Além disso, tenho que testar minha nova habilidade. Vandaliel extinguiu instantaneamente as chamas furiosas com Hitlek. Ele usou sua língua e garras para secretar um veneno altamente volátil que não funcionaria em mortos-vivos como Zran ou aqueles com a habilidade Status Effect Resistance, como Eleanora, e então perseguiu Kanata. Chão. Kanata usou Gungnir para se esconder dentro do chão, percebendo que Vandaliel era mais rápido do que esperava. Mas Vandaliel instantaneamente transformou o chão ao redor de Kanata, bem como o chão abaixo em golems. Saiam do caminho, ele ordenou. Bala da morte. Ele disparou Death Bullets no local de Kanata, que ele havia determinado com Detect Life. GUA? Ele é rápido. Embora Kanata tenha ficado surpreso quando a superfície do solo que ele estava usando como escudo se moveu, ele saiu do caminho. As Death Bullets o atingiram de raspão, mas ele conseguiu evitar um golpe direto. Considerando que os Death Bullets continham mana suficiente para causar morte instantânea mesmo com um arranhão, Vandaliel ficou um pouco surpreso ao ver Kanata ainda se movendo rapidamente. E parecia que seu veneno era ineficaz. A julgar pela velocidade de seus movimentos e o poder de seus feitiços, seus valores de atributo parecem ser iguais aos meus ou um pouco mais altos. Você não parece alguém que possuiria uma quantidade inimaginável de vitalidade, disse Vandaliel. Horcourt deu a você algumas habilidades de resistência, ou algo assim?
Grande destruição ardente mana. Sem responder à pergunta de Vandaliel, Kanata lançou um feitiço de atributo de fogo em grande escala. Era um feitiço que produzia altas temperaturas para incinerar tudo dentro de sua grande área de efeito. Você normalmente seria capaz de bloqueá-lo com aquela barreira e seu feitiço de sanguessuga, mas eu até usei Gungnir depois de lançar este feitiço. Você não pode bloquear este calor escaldante, então fique quieto e transforme-se em cinzas junto com os pedaços de lixo atrás de você. Certo de sua vitória, Kanata prendeu a respiração. Uma vez que as chamas diminuíram até certo ponto, ele desfez Gungnir e usou a magia do atributo vento para criar ar para respirar. Enquanto Vandaliel estivesse morto, seu trabalho estava completo, então ele pretendia cometer suicídio para viver a quarta vida com a qual seria recompensado. Mas ele não foi imprudente o suficiente para morrer sem confirmar que havia cumprido sua missão. E pensar que você seria pego em seu próprio feitiço. Você está fazendo alguns movimentos ousados. Vandaliel estava parado ali com uma expressão calma, ainda cercado pelas chamas. Jesus! Kanata gritou. Que tipo de bruxaria é essa? É que essas senhoras me protegeram, disse Vandaliel. Essas senhoras. Kanata não entendeu, mas quando as chamas ao redor de Vandaliel diminuíram, ele pôde ver as silhuetas de várias mulheres. Seus rostos pareciam familiares para ele. Aquelas vadias. Droga, joguei água benta em mim para nada. Kanata amaldiçoou. As mulheres cujos corpos eram feitos de chamas, incluindo Hana, foram aquelas que Kanata matou após reencarnar em Lambda. Você nunca fez esses mortos-vivos na origem ou neste mundo. Kanata gritou. Só consegui fazê-los há pouco tempo, disse Vandaliel. Acho que vou chamar isso de abraço dos espíritos das chamas. Atrás de Vandaliel, Vran e Eleanora também foram protegidos pelos Fire Ghosts. Eles tinham expressões de concordância em seus rostos. Alguém como ele nem mesmo é um inimigo digno de Vandaliel-sama, disse Eleanora. Você está certo sobre isso, Zran concordou. Eu me sinto tola por entrar em pânico por causa dele. Como eles disseram, o que estava acontecendo entre Vandaliel e Kanata não poderia mais ser chamado de luta até a morte. Vandaliel estava levando Kanata unilateralmente para um canto. Você pode fazer assim? Perguntou Vandaliel. Deixa com a gente. Obedecendo à vontade inumana que Vandaliel transferiu para eles, os Fire Ghosts, os espíritos mortos das chamas, atacaram Kanata. Alguns deles se tornaram lanças flamejantes, alguns rastejaram como cobras e outros ainda se transformaram em crânios gigantes, movendo-se para queimar Kanata com suas chamas vermelho-escuras. Este foi o efeito da habilidade Dead Spirit Magic que Vandaliel adquiriu há pouco tempo. Pode-se supor que Dead Spirit Magic seria semelhante às habilidades que lhe permitiam manipular cadáveres e transformá-los em zumbis e esqueletos. No entanto, era efetivamente uma habilidade semelhante à magia espiritual. Assim como os magos espirituais transferiam seu mana e sua vontade para os espíritos, permitindo-lhes lançar feitiços com mais eficiência do que simplesmente usar a magia de um dos atributos. Vandaliel transferia seu mana e sua vontade para os espíritos mortos e os fazia lançar feitiços em seu nome. Os Fire Ghosts que foram enfeitiçados por seu Death Attribute Charm, atacaram seu inimigo Kanata sem piedade. Kanata tentou evitá-los a princípio, mas os Fire Ghosts mudaram suas formas para se tornarem lanças, cobras e caveiras feitas de chamas. Não importa o quanto ele os evitasse, eles o perseguiam persistentemente. Chamas Vento, GAH? O encantamento de Kanata foi um encantamento interrompido por seu próprio grito. Por que não posso passar por eles? Incapaz de resistir à persistente perseguição dos Fire Ghosts, Kanata tentou passar por eles com Gungnir e atacar com a magia do atributo Vento, mas contra suas expectativas. As chamas vermelho-escuras envolveram seu corpo e começaram a queimá-lo em vez de passar através. Chão. Kanata tentou escapar sob a superfície do solo, mas suas pernas não afundaram. Oh que diabos! Por que meu Gungnir não está ativando? Disse-lhe Vandaliel. Mas é só, chama-se Gungnir, não é? Essa habilidade de penetração simplesmente não pode passar pela forma de espírito. O Gungnir de Kanata era uma habilidade que lhe permitia penetrar em qualquer coisa que ele designasse como alvo. Se ele designasse armas como alvo, não apenas as armas de seus inimigos passariam por ele, mas suas próprias armas escapariam de seus dedos e cairiam no chão. Vandaliel havia mais ou menos descoberto isso pelo que os espíritos lhe contaram.
Kanata aparentemente lutou com as mãos nuas quando designou armas como alvo da habilidade, e também houve vários exemplos semelhantes em seu uso de Gungnir. Foi por isso que Vandaliel usou a única coisa que Kanata não conseguiu escapar: forma de espírito. A forma espiritual era algo que residia nos corpos de todas as criaturas vivas, incluindo os humanos. Se Kanata usasse Gungnir para passar por ele, isso seria um ato equivalente a seu corpo físico descartando seu espírito e alma. Não seria diferente de cometer suicídio, era algo que os instintos de Kanata o impediam de fazer. Conteúdo patrocinado: foi por isso que Kanata não pôde evitar os ataques dos fantasmas do fogo, cujos corpos em forma de espírito estavam queimando. E Vandaliel usou a transformação da forma espiritual em uma parte de seu corpo físico, estendeu-a atrás das paredes, pisos e teto e usou a materialização. Eu tenho alguns outros ataques pelos quais você não pode passar também, disse Vandaliel. Por exemplo, Vandaliel franziu os lábios e soltou um grito direcionado na direção de Kanata. Kanata, que estava lutando para resistir aos ataques dos Fire Ghosts com sua resistência ao atributo do fogo e resistência ao atributo do vento e de alguma forma tentando fazer um contra-ataque, levou um golpe direto e soltou um grito enquanto cobria os ouvidos. Meus ears. Sua corrupção mental bloqueou principalmente a invasão mental de Vandaliel, mas Scream era uma habilidade e não um feitiço. Assim era impossível para Kanata bloquear o ataque direto ao seu sentido de audição, o ruído áspero que soava como fragmentos de vidro sendo moídos uns contra os outros. Essa era outra das fraquezas de Gungnir. Se Kanata designasse o som como alvo, ele não seria capaz de recitar nenhum encantamento sozinho. Ele não poderia designar o som como um alvo para Gungnir se ele pretendesse lançar feitiços. Além disso, sua fraqueza final é: enquanto Kanata sofria com sangue escorrendo de suas orelhas, Vandaliel se aproximou dele indefeso. Gumana. Kanata sacou a faca com a mão queimada e cheia de bolhas e a jogou em Vandaliel como sua única maneira de se recuperar dessa situação desesperadora. Vandaliel desviou sem esforço com suas garras. Não importa que tipo de ataque você use, você não pode designar o corpo de seu inimigo como um alvo para sua habilidade. Afinal, se o fizesse, não seria capaz de feri-los, disse Vandaliel. É por isso que posso usar meu corpo físico para me proteger. Claro, minhas garras. Kanata gritou jogando outra faca. Desta vez, Vandaliel acertou com a língua estendida. Mesmo se você designar minhas garras como alvo, posso simplesmente usar outras partes além das minhas garras para me defender, disse Vandaliel. Bem, eu não morreria com uma faca desse tamanho me acertando, de qualquer maneira, acrescentou, falando com a língua estendida para fora da boca e se contorcendo. Como sua habilidade havia subido de nível, ele agora era capaz de estendê-la ainda mais. Desta vez, Kanata ficou sem palavras. Bem, em resumo, você exibiu demais sua habilidade de trapaça, quando deveria usá-la para matar o inimigo na primeira vez que ele a visse, concluiu Vandaliel. Além disso, por que você não está usando habilidades marciais? Se o fizesse, poderia ter lutado melhor. Se Kanata não tivesse matado ninguém ou usado Gungnir antes de tentar matar Vandaliel, ele provavelmente não teria sofrido uma derrota tão absoluta. Se ele tivesse usado habilidades marciais, poderia ter uma chance de matar Vandaliel. No mínimo, ele não teria sua faca desviada pela língua de Vandaliel. Verdadeiramente exasperado, Vandaliel transferiu sua mana para Levia e todos os Fire Ghosts, incluindo as vítimas de Kanata. Eu não me importo de esfaqueá-lo com minha língua para acabar com ele, mas, você pode fazer isso? Ele perguntou a eles. Sim, todos me ajudem. Levia chorou. Com seu vestido de chamas vermelho escura se expandindo, ela se aproximou de Kanata. A aparência de Levia mudou em um instante. Ela se transformou em restrições que prenderam Kanata em uma posição crucificada. A partir de suas pernas, os mortos começaram a subir por seu corpo. Um grito feio saiu da boca de Kanata. Burning Funeral, você parece possuir resistência ao atributo fogo, mas parece que está trabalhando contra você agora, disse Vandaliel. É extremamente doloroso e angustiante, não é? Mas você não será capaz de morrer tão rapidamente. Não foi isso que me disseram. Kanata gritou em sua mente enquanto todo o seu corpo queimava pouco a pouco. Por que esse cara é mais forte do que eu quando fui forçado a passar por um duro treinamento militar no Origin? Por que ele pode se esquivar das minhas facas tão facilmente?
Ele nem sente inquietação ou medo. Ele é um cara que passou 20 anos no Origin como cobaia. Enfraquecido, minha bunda. Ele não é muito mais problemático do que quando era um morto-vivo? Eu tenho um corpo que não pode ser afetado por doenças ou venenos, mas ainda sou tão impotente contra ele. Kanata assumiu que sabia tudo sobre Vandaliel usando seu próprio bom senso para interpretar as informações que Rodcourt lhe dera, mas isso acabou sendo um erro. As informações que Rodcourt deu a Kanata eram apenas informações que se aplicavam no momento em que ele as coletou. E essa informação foi obtida olhando através dos olhos dos outros. Ele basicamente assistiu a um documentário sem comentários. Não era informação que ele havia reunido em primeira mão. Vandaliel continuou crescendo depois disso e passou por experiências muito mais duras depois de reencarnar em Lambda do que Kanata jamais teve. Enquanto isso, Kanata não fez nenhum esforço depois de reencarnar em Lambda. Ele não tinha trabalho e seus valores de atributos estavam um pouco acima daqueles do indivíduo médio que nivelou um trabalho comum de nível 0 a 100. A mana de Kanata já havia acabado. Ele não tinha como escapar. Ele não teve escolha a não ser simplesmente esperar até que se tornasse um cadáver queimado. Mas mesmo assim, Kanata não pensou e se arrependeu de suas ações. Para ele, este não era o fim. Caramba! Ele gritou. Mas não fique tão convencido, seu bastardo necrófilo. Você pensou que seria capaz de me transformar em um morto-vivo e me fazer falar, certo? Que pena para você. O que você está falando? Perguntou Vandaliel. Aqueles de nós que estão sendo reencarnados aqui, mesmo se morrermos, podemos retornar ao Deus antes que você possa nos transformar em mortos-vivos. Não importa quantas vezes você nos mate, não haverá fim. Faremos com que o Deus nos reencarne repetidamente e definitivamente mataremos você. Kanata gritou. Kanata não tinha intenção de morrer silenciosamente e desistir de sua recompensa. Ele pretendia pedir a Rodcourt mais uma chance de se vingar de Vandaliel, que o desprezava apesar de ser um desistente de um indivíduo reencarnado. E da próxima vez certamente receberia sua recompensa, a quarta vida que lhe havia sido prometida. Não vou baixar a guarda da próxima vez. Ele gritou. Também não vou enfrentá-lo sozinho. Vou cooperar com os outros e vamos torturá-lo antes de matá-lo. O Deus prometeu uma quarta vida cheia de luxo para quem te matar, então todos estarão mirando em você. Até a Memia, até Naruse. A língua de Vandaliel, que ainda estava estendida para fora, soltou-se e voltou para dentro da boca. Tomando isso como um sinal de que a mente de Vandaliel havia quebrado, Kanata sentiu tanta alegria que esqueceu a dor de seu corpo sendo queimado. Prepare-se. Depois que eu te matar, vou matar aquelas mulheres ao seu redor. Cai, língua afiada. Houve um ruído de som molhado que se perdeu no grito de ressentimento de Kanata, bem como o som de uma rachadura aparecendo em um objeto duro. Do ponto de vista de Kanata, parecia que a língua de Vandaliel havia perfurado seu peito. Mas não havia sangue. Confuso, ele se perguntou se havia usado Gungnir acidentalmente, mas Vandaliel voltou a colocar a língua na boca e continuou falando. Acabei de usar minha língua em forma de espírito para quebrar sua alma, disse ele. É a primeira vez que faço isso com a língua, então não consegui quebrá-la em pedaços com um único ataque. Mas eu coloquei uma rachadura profunda nele, então tenho certeza que vai quebrar logo. Minha alma? Kanata repetiu inexpressivamente. Em outras palavras, você terminou aqui. Não haverá nada depois de sua morte, nem reencarnação, nem quarta vida. Conteúdo patrocinado. Você está mentindo. Não tem como isso, Gal. O rosto de Kanata ficou pálido pela primeira vez enquanto ele era consumido por uma dor completamente diferente da de seu corpo sendo queimado pelas chamas. A dor era intensa, mas ele não sabia dizer qual parte do corpo estava doendo. O deus Gai não mencionou nada sobre o corpo de Kanata ainda resistia às chamas, mas a rachadura na coisa importante que compunha o ser, Kaido Kanata, ficou mais profunda e mais ampla. Então, afinal, você não sabia disso, disse Vandaliel. Se tivesse, não teria dito as coisas estúpidas que disse há pouco. Bem, mesmo que você não as tenha dito, eu pretendia quebrar sua alma de qualquer maneira. Kanata estava em pânico e confuso até este ponto. Mas ele não sentiu o desespero cru que seu rosto estava cheio agora. Não, pare com isso. Como você pode fazer uma coisa tão horrível? Ele chorou. Pensar que não me resta mais nada no futuro. Eu ainda tenho muitas coisas que quero fazer. Eu não quero morrer, por favor, me poupe.
Kanata gritou, sentindo a terrível sensação de seu próprio ser desmoronando constantemente. Vandaliel deu um suspiro profundo. Todo mundo pensa isso, disse ele. Incluindo as pessoas que você matou e até as pessoas que eu matei. A vida não é um jogo que você pode reiniciar, sabe? Você deveria ter encarado a realidade um pouco mais. Para Vandaliel, que fazia de tudo para viver sua terceira vida em Lambda porque não queria uma quarta, a maneira como Kanata vivia era digna de desprezo. Kanata sentiu a raiva tomar conta de toda a sua consciência ao perceber que havia desprezo por ele em algum lugar nas profundezas da inexpressividade de Vandaliel. Droga eu levo você comigo, seu falha de merda de um bastardo. Usando a habilidade atribuível ativa asterisco em seu status, da qual ele zombou por ser como algo saído de um jogo, Kanata adquiriu a habilidade ultrapassar limites no nível 5. TLN asterisco, retraduzido de arbitrária Active Skills. Usando isso para superar seus limites, Kanata tentou dar um golpe em Vandaliel em troca, mas piu. Deixando escapar um barulho cômico, sua cabeça ficou mole e caiu para trás contra o chão. Embora seu coração ainda estivesse batendo, ele agora estava completamente imóvel. Princesa Sama, disse Vandaliel. Ele transferiu mana para Levia, que o usou para queimar a cabeça de Kanata. A cabeça decapitada de Kanata com um pescoço preto chamuscado rolou pelo chão. Não apenas Levia, mas Vandaliel, que vinha fazendo pouco progresso ultimamente, subitamente subiu de nível com esse influxo de pontos de experiência. Você adquiriu o poder de ataque reforçado enquanto habilidades invencíveis pequenas, e habilidades físicas aprimoradas garras presas língua. Os níveis das habilidades Enhanced Agility, Commanding, Dead Spirit Magic e God Slayer subiram de nível. Nome, Vandaliel. Raça, Dhampir, Dark F, Idade, 7 anos. Título, Go King, Eclipse King, Second Coming of the Demon King. Tabu Name Job, Venom Fish User Level, 100 Job History, Def Attribute Magé, Golem Transmuter, Undiad Tamer, Sobreaquer Atributos, Vitality, 344 Mana, 379.120.344 Strength, 188 Agility, 251 Stamina, 159 Intelligence, 784 Passive Skills, Força Sobre-Humana, nível 4 Level Up, Cura Rápida, nível 6 Level Up, Death Attribute Magic, level 7 Level Up, Status Effect Resistance, level 7 Magic Resistance, level 4 Level Up, Dark Encanto de Atributo de Morte de Visão, nível 7 Revogação de Canto, nível 4 Fortalecer Seguidores, nível 8 Recuperação Automática de Mana, nível 6 Subir de nível, Fortalecer Subordinados, nível 4 Secreção de Veneno, Garras Presas, Língua nível 4 Subir de nível, Agilidade Aprimorada nível 2 Level Up, Expansão do Corpo, Língua nível 4 Level Up, Poder de Ataque Fortalecido enquanto Invencível Pequeno Novo, Habilidade Física Aprimorada Garras Presas, Língua nível 1 Novo, Habilidades Ativas, Trabalho de Sangue, nível 2, Transformado de Sugador de Sangue, Limites de Superação, nível 6 Transmutação de Golem, nível 6 Conteúdo Patrocinado, Magia Sem Atributo, nível 5 Controle de Mana, nível 4 Forma do Espírito, nível 7 Carpintaria, nível 4 Engenharia, nível 3 Culinária, nível 4 Alquimia, nível 4 Técnica de Luta Desarmada, nível 5 Quebra da Alma, nível 6 Multicast, nível 5 Controle de Longa Distância, nível 6 Cirurgia, nível 3 Processamento de Pensamento Paralelo, nível 5 Materialização, nível 4 Coordenação, nível 3 Processamento de Pensamento de Alta Velocidade, nível 3 Comando, nível 2 Level Up, Agricultura, nível 3 Vestuário, nível 2 Jogando, nível 3 Grito, nível 3 Dead Spirit Magic, nível 2 Novo, Habilidades Únicas, God Slayer, nível 4 Level Up, Mente Grotesca, nível 4 Invasão Mental, nível 3 Construção do Labirinto. Nível 4 Maldições. A experiência adquirida na vida anterior não foi transferida. Não é possível aprender trabalhos existentes incapaz de ganhar experiência de forma independente. Apesar de ter uma natureza degenerada, Kanata era alguém que havia recebido habilidades de trapaça do deus da reencarnação.
Parecia que tais seres produziam uma quantidade de pontos de experiência que não podiam ser comparados a monstros ou humanos normais. Vandaliel-sama, restam 99, não é? Disse Eleonora. Mesmo as habilidades de trapaça não são páreo para o Santo Filho, disse Sran. Nesse ritmo, você não vai eliminá-los todos antes de precisar se tornar um nobre? Seremos seus braços e pernas e lutaremos por você, nosso novo rei, disse Lévia. Todos estavam empolgados com o fato de Vandaliel ter derrotado tão unilateralmente alguém de outro mundo com habilidades de trapaça, que deveria ter sido um inimigo poderoso. Mas o próprio Vandaliel permaneceu calmo. Não vou necessariamente matar os outros 99, disse ele. Pode haver pessoas que não querem lutar comigo, afinal. Mas essa escória disse, Eleonora murmurou. Não podemos confiar nas palavras dessa escória, disse Vandaliel. Entre as coisas que Kanata havia dito, Vandaliel realmente não acreditava nas partes sobre os outros que reencarnariam aqui. Vandaliel não sabia que tipo de posição social Kanata tinha em Origin, nem sabia de suas relações com os outros reencarnados por Rodcourt. Mas, a julgar por suas ações e palavras, era difícil acreditar que ele havia sido uma figura importante. Mesmo que ele tivesse alguns amigos íntimos, eles provavelmente eram poucos. Os outros que reencarnariam aqui provavelmente já saberiam, ou logo saberiam, sobre a morte de Kanata e o fato de que Vandaliel foi quem a causou, mas não haveria quem mudasse de opinião com essa informação? Além de ficar quieto sobre minha quebra de alma, acho que Rodcourt está me subestimando quando conta aos outros sobre mim. Sendo esse o caso, o fato de eu ter destruído Kanata deve ser suficiente para fazer os outros reconsiderarem vir atrás de mim. Claro, haveria alguns entre eles que criticariam Vandaliel por ter quebrado a alma de Kanata. Mesmo que ele contasse a eles sobre as coisas desumanas que Kanata havia feito, poderia haver alguns com ideais floridos em suas cabeças insistindo que Kanata ainda era humano. Era improvável que todos eles fossem assim, no entanto. Por enquanto, vamos lidar com os outros reencarnando aqui com a mesma política que fizemos até agora. Mas o que devemos fazer se todos eles reencarnarem aqui com corpos de adultos? Vandaliel se perguntou. Se todos eles começassem neste mundo sem vínculos com outras pessoas, os esforços que Vandaliel planejava fazer para se tornar um nobre honorário, ganhar fama social e criar circunstâncias em que seria difícil colocar a mão nele, não vai ser inútil, vai? Disse Sran. Se você se tornar grande diante deles, Santo Filho, mesmo que eles ajam como heróis e tentem encontrar falhas em você, aqueles ao seu redor serão seus aliados. De fato, concordou Eleonora. Mesmo que tenham habilidades incríveis, se for preciso escolher entre pessoas cujas identidades e origens são desconhecidas e uma pessoa conhecida, as pessoas normalmente apoiarão a pessoa conhecida, não é? Você já governa Talosheim, mas quer se tornar ainda maior? Perguntou Lévia. Você é um indivíduo inesperadamente ambicioso. Nosso novo rei pretende reinar supremo sobre este mundo. Não é de admirar que haja um Deus enviando assassinos atrás dele. Já perecemos. Se pudermos nos tornar os pilares do governo de nosso rei, nada nos deixaria mais felizes. A princesa Levia e os fantasmas de seus guarda-costas estavam excitados. Parecia que Vandaliel precisava discutir um pouco mais as coisas com eles. Espere, não tenho nenhuma intenção de reinar supremo ou governar o mundo, disse ele. Por enquanto, vamos destruir este lugar para que as pessoas não façam barulho sobre o selo do sangue do rei demônio sendo removido. Faça parecer que esse cara aqui no chão foi quem fez isso, e eu suponho vamos parar no tesouro onde os tesouros roubados da princesa Levia estão guardados antes de voltarmos. Seria ruim se soubesse que Vandaliel e seus companheiros haviam se infiltrado no castelo e removido o selo do sangue do rei demônio, mas com isso dito, massacrar todos no castelo do Duque Artner também não era uma boa ideia. Vandaliel decidiu ficar satisfeito com essas medidas. Bem, então, amanhã à noite, vamos voar para as ruínas da cidade perto do túnel para onde Borcos e os outros estão indo, ele disse. Depois de recuperar o caixão no qual o sangue do rei demônio havia sido selado e os restos dos chicotes que o amarraram, Vandaliel e seus companheiros deixaram o castelo do Duque Artner para trás.